E aí, pessoal, tudo bem? Salve, salve, meus consagrados. Aqui é o professor Danilo. Estamos começando mais uma aula da semana de filosofia. E o tema que eu estou trazendo hoje para vocês, para que nós possamos refletir, né, é sobre o livre-arbítrio. Eu acho que em algum momento da vida de vocês já ouviram falar sobre o livre-arbítrio. Alguns de vocês sabem a definição, alguns de vocês talvez não conhecem o que seria esse livre-arbítrio, o livre-arbítrio, né? Para que serve? Se é de comer, se é de beber, se é de vestir. Então hoje nós vamos começar a refletir sobre esse assunto. Claro que lá no ensino médio vocês vão estudar sobre o livre-arbítrio de forma mais ampla, com mais detalhes, né? A gente vai estudar sobre a liberdade, o determinismo, só que neste momento aqui, no ensino fundamental 2, né, no ensino fundamental para os anos finais, nós vamos começar a refletir sobre esse assunto. Então, estou trazendo esse tema aqui para que nós possamos pensar, criar exemplos. Eu trouxe alguns exemplos, eu utilizei um exemplo meu, para que a gente possa entender o que é esse tema, né? O que esse assunto é, qual que é para que serve esse assunto? Para que serve o livre-arbítrio para nossas vidas? Então, eu trouxe esse tema para que a gente possa refletir. Belezinha? Ok? Vamos começar? Sempre nas minhas aulas, quando eu começo um tema novo, eu gosto de trazer uma definição, né? Uma explicação mais teórica do que seria determinado tema, determinado assunto, determinada palavra. Então, segundo o texto que eu coloquei aqui, o livre-arbítrio é o que? É a crença ou doutrina filosófica que defende o quê? Que a pessoa tem o poder de escolher as suas ações. Então o livre-arbítrio ele vai dizer o seguinte, ó, eu Danilo, eu tenho o poder de escolher as minhas ações. Né? Então, por exemplo, se eu estou aqui agora dando aula e eu defini, não quero mais dar aula gravada assim, não quero mais, eu quero gritar! É uma ação minha. Né? Eu tenho esse poder de escolher essa ação, de tomar esse posicionamento. Por quê? Filosoficamente, eu estou exercendo o meu livre arbítrio. Continuando ali no texto. A pessoa faz essa escolha baseada em uma análise relacionada ao meio, ao lugar onde ela vive, ao contexto social, ao momento. Então, talvez em um determinado momento, vamos supor que você estivesse lá na sala, aí o professor ou a professora estava explicando o conteúdo e você ficou em dúvida. Você não entendi nada, o que essa professora falou, o que esse professor falou, não entendi nada, está explicando ali, não estou entendendo. Então você está em um meio, tá na sala de aula, junto com seus colegas. E você tem a liberdade, você tem o poder de utilizar o seu livre-arbítrio. E como você usaria o livre-arbítrio dessa forma? Levantando a mão, você escolheria entre levantar a mão e dizer eu não entendi, pode explicar novamente? Ou então ficar em silêncio, ou então não levantar a mão, não falar com a professora ou o professor que não entendeu sobre o que estava sendo ensinado, explicado. Então, livre-arbítrio é isso. É o poder que nos dá de escolher as nossas ações, as nossas decisões. Só que aí nós temos algumas perguntas, né? Será que somos totalmente livres para escolher as nossas ações? Será que nós passamos a ter uma liberdade a partir de um momento, de uma idade? Será que nesse momento talvez nós não tenhamos, será que nesse momento a gente não tem esse poder? Quando que vai vir esse poder? Quando que vai vir essa liberdade? Até quando? Até que ponto eu consigo ter liberdade, ter o livre-arbítrio para escolher as minhas ações? Até quando eu tenho essa liberdade para ter o livre-arbítrio? Será que tem alguém que me dá um limite para isso? Ó, a partir daqui, você não tem o poder de escolher as suas ações. Sou eu. É que nem nós que
hoje eu sou adulto, tenho aqui os meus 31 anos de idade. Eu falo que já estou na descida da montanha, da idade, né? Eu nasci e eu estava na subida da montanha. Aí cheguei ali na meia idade, basicamente, aos 30. Cheguei no topo, agora estou na descida da montanha. Claro, isso não vem ao caso nesse momento. Mas, por exemplo, hoje eu tenho livre-arbítrio, eu tenho o poder em minhas mãos de escolher as minhas ações. Tenho esse poder. Mas quando eu era mais jovem, lá nos meus, né, quando eu era menor de idade, ou até maior de idade mesmo, eu lembro que 22 anos eu pedia para sair ainda de casa, né? Ou então, quando eu saísse de casa, eu precisava informar e tinha que chegar e falar assim, eu vou chegar lá pelas 11 horas. E não podia passar desse horário, porque eu estava na casa dos meus pais, né? Minha mãe sempre falava bem assim, ó, enquanto você estiver morando aqui na minha casa, é eu que mando em você. Eu que faço as regras aqui. Então, cumprir as regras, né? Cumprir os horários. Então, eu não tinha um livre poder de escolha das minhas ações. Quando eu era criança, adolescente, menor de idade, eu precisava sair, eu queria jogar bola, né? Queria jogar bola ou conversar na rua e muitas vezes minha mãe não deixava. Não, isso não vai sair não. Não limpou o quintal, não catou os cocô do cachorro, não deu banho no Totó, no Max, né, gente? Então, eu percebia que eu tinha o livre-arbítrio até um determinado ponto. Eu não tinha total liberdade de poder escolher as minhas ações. Aqui, só para a gente finalizar esse texto, ó. A escolha é feita para beneficiá-la ou não. Então, o livre-arbítrio, ele nos dá esse poder de escolha, né? Dá essa liberdade de escolha. Só que, conforme as nossas escolhas, elas podem nos beneficiar ou não. Porque as nossas escolhas têm consequências. Pode gerar consequências positivas, pode gerar consequências negativas. Certo? Vamos para o próximo slide. Bom, pessoal, eu vou trazer para vocês aqui uma reflexão sobre o livre-arbítrio. E para trazer uma reflexão um pouco mais ampla sobre esse assunto, eu trouxe aqui a história da Camila. É esse aqui que eu estou sublinhando, ó. Vou ler o texto, peço que vocês acompanhem. A gente vai pensar sobre esse livre-arbítrio. Camila tem 15 anos. Então, nós sabemos que Camila é menor de idade. Camila tem 15 anos. Os seus cabelos são longos, escorridos e estão pintados de vermelho. E suas roupas são o quê? Escuras. A camiseta preta tem uma foto, né, dos Ramones. Claro que eu não achei uma foto, uma fotografia que tinha uma, uma moça com a foto dos Ramones, né? Só achei essa aqui, onde aparece aqui de cima, né? Onde aparece o símbolo, né, da banda dos Ramones. Como sua turma curte um bom rock, aquele rock bem puxado, né, para o hardcore, eu já ouvi Ramones, gostava de algumas músicas, mas não fazia o meu estilo. A Camila, o que ela fazia? O que ela queria, na verdade? Ela pretendia sair com os amigos para um show, mas o pai não deixa. Ela se revolta, briga, xinga o pai, chora e se descabela, mas não adianta ela fazer tudo isso. Esse show para ela já era. Chorando e xingando num canto, Camila pensa em como seria bom se ninguém mandasse em sua vida, se ela fosse livre. Vamos refletir sobre o livre-arbítrio com base nessa história? Eu lembro que quando eu era adolescente, criança, eu também era um pouquinho rebelde, né? Não vou mentir para vocês, não. Às vezes eu desobedecia meus pais me repreendiam pela minha desobediência, porque eu entendo que a repreensão deles tinha como objetivo me ensinar, me educar, fazer com que eu andasse pelo caminho certo.
É demonstração de amor mesmo. Porque quando nós nos preocupamos com as pessoas, nós demonstramos esse amor. Esse amor é ali no carinho, no cuidado, na proteção, na repreensão. A gente se preocupa, quer o melhor para as pessoas, né? Quer o melhor para o próximo. Então a Camila, ela gostava de um rock e os amigos dela da escola estavam combinando para ir para um show, ela também estava combinando, só que o pai não deixou. E o pai não deixou, ela ficou chateada com o pai, brigou com o pai e depois ficou pensando, olha, seria bom se eu me mandasse daqui dessa casa, né? Eu queria ter essa liberdade de poder escolher as coisas, de poder decidir, fazer o que eu quero. Nesse exemplo da Camila, a gente percebe que o livre-arbítrio ela tem um limite. O que dá esse limite muitas vezes é a dependência de outras pessoas. O que o texto aqui embaixo vai dizer? Ó, quantas vezes você já se viu em situação de conflito com seus pais ou familiares por querer fazer uma coisa e eles não permitirem? Vamos pensar? Quantas vezes o exemplo da Camila já aconteceu com vocês? Situações como essa já levaram você a pensar sobre a liberdade, suas características e consequências, além de apenas desejá-la ou lamentá-la não possuí-la. Jovem, eu queria também, às vezes já pensar, olha, não vejo a hora de completar 18 anos, sair de casa, ter minha casa, né? E eu ficava assim, ansioso, empolgado para quando chegasse, quando acontecesse isso, né? Chegar a minha maioridade. Hoje, eu sinto saudade de casa, da casa dos meus pais, sinto saudade de mamãe, de papai, né? Se meus pais morassem aqui em Rondônia ou aqui na cidade onde eu moro, meus pais moram em Cuiabá, eu provavelmente, talvez, estaria morando com eles, porque a vida de liberdade, muitas vezes, essa liberdade que nós almejamos, talvez não é uma liberdade que ela nos passa uma aparência de que a liberdade nos faz ser livres. Mas será que a liberdade nos faz ser livres mesmo? Porque eu lembro que a partir do momento que eu comecei a dizer que eu tinha uma certa liberdade, eu não tinha uma certa liberdade. Porque todo mês chega uns boletos para pagar aqui, né? Tem uns boletos para pagar aqui. Eu não tenho tanto boleto aqui porque hoje é tudo pelo celular. Chega uns boletos para pagar e eu penso assim, ó, eu não posso fazer o que eu quero. Eu tenho que trabalhar. Eu tenho que pagar os boletos para continuar mantendo a minha liberdade. Então, muitas vezes, o que eu queria fazer eu não posso porque eu tenho que exercer uma função profissional para receber dinheiro para pagar as minhas contas para ter uma certa liberdade. Então, não quer dizer que, mesmo nós tendo uma idade, né, abaixo dos 18 anos, ou querendo fazer 18 anos para ser livre, muitas vezes essa liberdade ela vem de outra forma, ou então nós temos que pagar para ter essa liberdade. Trouxe aqui para vocês essa charge. Olha o que essa charge vai dizer. Vamos começar aqui pelo primeiro quadrinho. Ó. Aleluia! Decidi qual curso eu vou fazer. Tá bem pequenininho, né? Aleluia, o garoto ali, né? Decidi qual curso eu vou fazer. Adeus, conflitos. Aí no segundo quadradinho, né? Ele fala assim, ó. Agora é só fazer a inscrição. Então ele iria fazer um curso superior, talvez. E ele decidiu qual curso ele iria fazer. E agradeceu, né? Adeus, conflitos. Aleluia. Agora é só fazer a inscrição. De repente, ele se depara ali, ó,
com o armário dele e ele começa a pensar, né? Falar em pensamento. Acho que vou com a camiseta vermelha. A amarela é mais legal. Tem a azul, a verde a verde tá meio suja. Vocês viram que ele se sentiu livre, por achar o curso que ele queria. A partir do momento que ele decidiu algo, ele estava ali, ó, numa encruzilhada, ó, ou eu faço medicina ou eu faço enfermagem. Qual dos dois caminhos eu vou seguir? Quando ele decide qual dos dois caminhos, porque ele tem um livre-arbítrio, quando ele decide qual dos dois caminhos, eu vou fazer enfermagem, é o que eu mais gosto, por causa disso, disso, disso e disso. Ele se sente livre. Nossa Deus, que alívio! Por ter esse livre-arbítrio, por poder ter esse direito à escolha. No entanto, ele vai se deparar, depois que ele entra no caminho ali da enfermagem, ele vai se deparar com outros caminhos. E agora, eu vou lá fazer a inscrição, mas qual roupa eu vou vestir? Essa charge ela quer nos dizer o seguinte, que nós estamos a todo momento encontrando uma encruzilhada com vários caminhos, com 2, 3, 4, 5 caminhos em que nós precisamos decidir o que é melhor para nós. E a nossa decisão vai fazer o quê? Vai resultar em consequências ou benefícios. Coisas boas ou coisas ruins. Todos os dias a gente decide. Agora há pouco, deixa eu ver que horas que é. Segundo o meu celular aqui é 1h52 da tarde. Mas agora há pouco eu falei assim, ó, hoje não vou fazer almoço. Não dá tempo para fazer almoço. Eu tenho que resolver algumas coisas pessoais agora no horário do almoço. Então, não vou passar um tempo na cozinha, porque eu poderia estar resolvendo umas outras coisas aqui. Uns outros assuntos pessoais. Vou pegar almoço, vou pegar marmita. Aí eu fiquei aqui olhando, entrei aqui no aplicativo, no Mais Delivery. Aí também fiquei olhando aqui alguns restaurantes cerejeiras. Aí eu fiquei em dúvida, será que eu peço marmita hoje lá no Aparrilha, ou então no Malagueta, ou no El Gaúcho, ou lá no Tempero Bom, ou é Bom Tempero? Fiquei aqui pensando, qual marmita eu vou pegar? Fiquei olhando os cardápios do dia, né? Eu ia direto ali olhando as carnes, para ver qual que é a marmita que vinha com umas carnes boas, com a mistura boa. Fiquei, eu acho que eu fiquei uns 15 minutos ou mais tentando decidir qual marmita eu iria, em qual restaurante eu iria pegar a marmita. Aí quando eu decidi, né, aí fui no restaurante, cheguei lá, pedi a marmita, e o cardápio que estava mostrando lá, eu não atentei, eu não observei a do dia anterior. Aí vem uma mistura diferente, e eu fiquei muito chateado, né? Porque eu pensei assim, olha, então hoje tem costelinha de tambaqui na marmita. Eu quero comer um peixe hoje. No dia anterior. Aí eu fiquei bem chateado. Vocês viram que estamos a todo tempo escolhendo? Que negócio, comecei a dar aula aqui, aí eu pensei que, olha, se eu ficar com essa luz no meu rosto, atrapalha essa luz aqui, porque é muito forte a luz. Deixa apagado ou deixa aceso, ó, dá quase a mesma coisa. Eu tenho o poder do livre-arbítrio para escolher o que eu vou fazer. Vamos ver aqui o que a Cecília Meirelles escreveu. Ela vai falar sobre o livre-arbítrio. O título é ou isto ou aquilo. Ou se tem chuva ou não se tem sol. Ou se tem sol e não se tem não se tem chuva. Ou se tem ou se calça a luva ou não se põe um anel. Ou se põe um anel e não se calça a luva. Quem sobe nos ares não fica no chão.
Quem fica no chão não sobe nos ares. Em uma grande pena que não se possa estar ao mesmo tempo nos dois lugares, ou guardo o dinheiro e não compro o doce, ou compro o doce e gasto o dinheiro, ou isto ou aquilo, ou isto ou aquilo, e vivo escolhendo o dia inteiro. Vou repetir esse aqui. E vivo escolhendo o dia inteiro. Não sei se brinco, não sei se estudo, se saio correndo ou fico tranquilo, mas não consegui entender ainda qual é melhor, se é isto ou aquilo. Então, a vida é uma indecisão, muitas vezes. Tem vezes que a gente fica o dia inteiro pensando o que fazer sobre uma coisa. Porque nós temos essa liberdade, o livre-arbítrio. O problema é chegar numa decisão. Muitas vezes seria até mais fácil para algumas pessoas escolherem, definirem, decidirem as coisas para a gente. Aí já não seria o livre-arbítrio. Ok? Tá tranquilo até agora? Aqui, ó, eu ontem, agora tá na moda esse negócio dos avatares, né? Os avatares do Facebook. Aí eu postei um avatar, já tinha feito um avatar, mas não tinha compartilhado não, só queria ver como ficava, né? Aí eu criei um avatar onde eu aparecia mais tranquilo, mais confortável, usando chinelo. Mas o único avatar que tinha usando chinelo é esse avatar aqui. Eu coloquei, eu comecei a rir. Eu ri demais aqui em casa, eu ri. Opa, caiu tudo aqui. Ri demais, porque esse avatar que tinha um chinelo é o avatar de uma mulher. Aí eu olhei assim, mas foi assim, nossa, eu tô com um peitinho. Eu compartilhei esse mesmo. Falei assim, não, vou usar esse avatar, vou compartilhar, porque vai ser material para minha aula sobre o livre-arbítrio que eu vou gravar amanhã. E assim, foi muitos comentários, né? Eu lembro que eu postei um dia anterior, depois eu até, se a gente olhar aqui, ó, já até fechei ali, só eu posso ver, né? E foram muitos comentários, coloquei alguns aqui, as pessoas viram, né? E assim, conhecidos da minha igreja, a qual eu congrego, já pensou? Esse Danilo tá doido postando um avatar aqui num corpo de mulher, né? Que irmão é esse? Olha as polêmicas, surgiu algumas polêmicas sobre o assunto. Olha que um colega meu disse, ó, coloquei assim, ó, fiquei da hora. Eu, pô, com certeza, olha direito. Então, assim, gerou muitas polêmicas se a gente olhar os comentários. Claro que hoje já não está mais visível eles. E as pessoas tiveram suas interpretações. Né? Falei assim, nossa, um professor fazendo isso, né? Esse professor está muito moderno, está muito progressista, postar essas coisas. E antes de compartilhar, eu já tinha essa intenção de fazer assim. E antes de compartilhar, eu pensei, cara, vai dar BO. Vai dar muito. Principalmente porque, assim, eu não sou de postar essas coisas assim, exageradas, assim, essas coisas desse jeito. Pode dar BO, pode dar problema. Então, ixi, o pessoal vai zoar de mim demais. E eu falei assim, não, mas eu vou postar, porque eu queria ver, né? Qual seria o resultado. Claro, eu ia ver isso na brincadeira, super tranquilo pra mim, mas já pensou se alguém fizesse, se eu postasse e me arrependesse depois? Foi uma escolha errada do meu livre-arbítrio. Eu sofreria as consequências. Se eu me incomodasse com as brincadeiras, com as zoações, eu estaria mal hoje. Talvez choraria, ficaria triste. Assim, por que eu fui postar isso? Por que eu fui mandar essa mensagem aqui no WhatsApp? Né? Não era para ter mandado. Então a gente acaba, o livre-arbítrio nos faz muitas vezes fazer escolhas erradas, como isso também nos faz escolher as coisas certas, o que a gente
precisa, antes de tomar decisões, porque nós temos essa liberdade de escolha de nossas ações, é refletir e pensar e escolher o que é certo. Talvez pedir ajuda de uma pessoa próxima, né? Para nos ajudar a pensar. E para finalizar, esse texto também vai estar na nossa aula. Para finalizar, vai estar na nossa aula como texto de apoio, né? Quero ler aqui o texto do Sabiá. O título é O Livre-Arbítrio do Sabiá. O Sabiá adorava o livre-arbítrio, que consistia simplesmente na capacidade de fazer escolhas. Todos os dias pela manhã, ele escolhia entre voar para o norte ou para o sul. O sabiá usava seu livre-arbítrio muitas vezes ao dia. Vivia o tempo todo fazendo escolhas. Como era bom poder decidir se queria cantar ou ficar em silêncio, se queria ir brincar com os outros pássaros ou ficar quietinho no galho de uma árvore. Enfim, o livre-arbítrio, ele nos dá essa liberdade de escolha, liberdade de ações. Será que eu devo falar isso mesmo? Talvez a gente tenha um dia que a gente não está bem, e a gente não acorda, tem dia que a gente não acorda bem. E muitas vezes a gente acaba falando coisas que não deve, não devia, depois para e pensa, faz assim, nossa, deveria ter ficado em silêncio, deveria ter ficado quieto. Então o livre-arbítrio, ele nos faz ter essa liberdade de tomar as decisões, de ter determinadas atitudes. E isso pode ser perigoso, porque essa liberdade faz com que nós tenhamos mais responsabilidades para tomar a decisão correta. E para que a gente possa tomar as decisões corretas, que vai nos trazer benefícios, nós temos que pensar bastante, refletir, pensar, será que vai trazer alguma consequência? Estou aqui na beirada de um rio, vou pegar essa corda aqui, pular, vou balançar nessa corda e pular direto no rio. Eu tenho essa liberdade de escolher. Mas já parou para pensar quais são as consequências? Mas se tiver muita rocha lá no fundo do rio que eu não estou vendo, posso sofrer um acidente. E se ele for muito fundo, muita correnteza, tiver poço? É um exemplo. Nós devemos pensar muito antes de tomar as nossas decisões, antes de escolher algo. Lembrando, o livre-arbítrio é muito bom, mas nos dá muita responsabilidade. Pessoal, eu agradeço por vocês terem ficado aqui. Muito obrigado mesmo. Estou tentando melhorar aqui as imagens, né? A aula. Eu estou tentando melhorar meu cacuete. Eu percebi que eu criei um cacuete desde que comecei a gravar a aula. Eu falo muito né. Eu estou tentando policiar esse né? Então agradeço por vocês terem ficado até aqui. Se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem, se vocês desejarem que eu grave novamente a aula, eu posso estar gravando. Fico à disposição. Se vocês tiverem alguma dúvida, entre em contato com o professor. Eu estou aqui para ajudar vocês. Obrigado por vocês terem ficado até aqui. Feliz Natal a todos. Até mais.